Respire fundo por um instante. Permita que o ritmo do seu coração diminua um pouco agora. Talvez o seu corpo esteja aqui, mas a sua alma tenha chegado cansada, carregando pesos que nem sempre sabem explicar em palavras. E se for assim, tudo bem. Este é um espaço de descanso, não de cobrança. Um espaço onde você não precisa provar nada para ninguém, nem mesmo para Deus. Talvez você tenha vindo até aqui com aquela sensação silenciosa de que deveria estar melhor do que está, mais forte, mais firme, mais confiante. Talvez exista dentro de você uma voz insistente, dizendo que, depois de tudo o que já enfrentou, você não deveria mais se sentir assim. Mas antes que essa voz te machuque ainda mais, deixe essa verdade encontrar o seu coração com suavidade. O que você chama de fraqueza pode ser, na verdade, um processo profundo acontecendo dentro de você. Nem tudo que dói é sinal de fracasso. Nem tudo que demora está quebrado. Existem dores que não são castigo, são tratamento. Existem fases em que Deus não está te testando, está te formando. E a formação quase sempre acontece longe dos aplausos, longe das respostas rápidas, longe das soluções imediatas que a nossa ansiedade tanto deseja. Existe um cansaço que não nasce da falta de fé, mas do excesso de luta. Um cansaço que chega quando você precisou ser forte por tempo demais, quando precisou engolir lágrimas para continuar funcionando, quando precisou sustentar expectativas, responsabilidades e dores sem ter onde descansar. Esse tipo de cansaço não aparece no começo da caminhada. Ele costuma surgir depois de muitas batalhas vencidas em silêncio. E Jesus conhece esse cansaço. Ele reconhece esse peso. Por isso, quando ele diz: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso", registrado em Mateus 11:28, ele não está falando com pessoas fracas. Ele está falando com pessoas que já tentaram de tudo, que já caminharam até onde conseguiram sozinhas e agora precisam aprender a descansar nele. Talvez você tenha aprendido, ao longo da vida, que sentir demais é sinal de vulnerabilidade perigosa, que chorar é sinal de descontrole, que parar é sinal de derrota. Mas o reino de Deus não funciona segundo a lógica da dureza. Deus não te chama para endurecer o coração, Ele te chama para transformá-lo. E transformação quase nunca é confortável. Na lógica do céu, pressa raramente produz maturidade. Deus trabalha com processos porque Ele trabalha com profundidade. Ele não se contenta em mudar comportamentos visíveis se o coração continua ferido por dentro. Por isso, muitas vezes, Ele permite que você desacelere, que sinta, que confronte dores antigas, para que a cura seja verdadeira e não apenas aparente. Você não é fraco porque ainda dói lembrar de certas coisas. Você não é fraco porque algumas feridas ainda ardem quando são tocadas. Você não é fraco porque o medo ainda aparece em alguns dias. O próprio Davi, um homem segundo o coração de Deus, escreveu: "Por que você está assim tão abatida, ó minha alma?", como lemos em Salmos 42:11. Ele não se acusa, não se envergonha, não se afasta de Deus. Ele conversa com a própria alma diante do Senhor. Isso nos ensina algo precioso. Até pessoas profundamente usadas por Deus têm dias em que a alma fica abatida. E ainda assim, Deus não se afasta nesses dias. Pelo contrário, é justamente nesses momentos que Ele se aproxima com mais cuidado, com mais paciência, com mais amor. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase em que tudo parece lento demais. Você ora e o céu parece silencioso. Você acredita, mas sente o coração cansado. Você confia, mas às vezes se pergunta até quando vai precisar continuar sendo forte. E esse conflito interno não te torna menos espiritual. Ele apenas revela que você é humano e que sua humanidade está sendo cuidada por Deus. Há processos que não são rápidos porque não são superficiais. Deus não tem pressa quando o assunto é o seu interior. Ele sabe que curar às pressas pode apenas esconder feridas. Por isso, Ele trabalha no ritmo da verdade, não no ritmo da ansiedade. Assim como a semente cresce no escuro,
debaixo da terra, sem aplausos e sem barulho, há algo vivo crescendo dentro de você agora, mesmo que você ainda não consiga ver. Se hoje tudo parece escuro, isso não significa abandono. Pode significar enraizamento. Isaías escreve: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Em Isaías 40:31. Perceba, não diz que eles nunca se cansam, diz que eles renovam. Renovação só é necessária quando algo foi gasto. E se você se sente gasto, é porque você se entregou, porque você tentou, porque você não desistiu facilmente. Jesus nunca desprezou quem caiu. Ele nunca chamou de fraco quem pediu ajuda. Quando Pedro afundou nas águas, não foi porque ele era incapaz, mas porque ousou sair do barco. E quando ele gritou por socorro, Jesus não se afastou. Jesus estendeu a mão. Talvez hoje você também esteja se sentindo assim, como quem tentou caminhar sobre águas difíceis por tempo demais e agora sente que está afundando um pouco. Ainda assim, a mão de Jesus continua estendida para você. Você não está atrasado. Você não está quebrado. Você não está decepcionando a Deus. O que está acontecendo em você não é regressão, é reorganização. Deus não está tentando te deixar mais forte aos olhos do mundo, Ele está te tornando mais inteiro por dentro. E inteireza leva tempo. Se hoje a sua oração sai mais como um suspiro do que como palavras bonitas, Deus entende. Romanos 8:26 nos lembra que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando nem sabemos orar. Nada do que você sente hoje surpreende Deus. Nada do que você enfrenta hoje o faz desistir de você. Ele não olha para você e vê fraqueza. Ele olha para você e vê alguém em formação. E mesmo que você ainda não perceba, há graça acontecendo no meio desse processo. Permaneça aqui. Não se apresse em ir embora. Ainda há muito consolo, muita presença e muita restauração reservados para o seu coração. Existe uma parte do processo que quase ninguém enxerga. É aquela fase em que você continua vivendo, cumprindo o que precisa ser feito, sorrindo quando dá. Mas por dentro sente que algo está sendo mexido, desmontado, reorganizado. Não é uma dor escandalosa, é um desconforto silencioso. Não é desespero, é um peso constante. Como se Deus estivesse tocando em áreas antigas, profundas, que você acreditava já estarem resolvidas. E muitas vezes é exatamente aí que nasce a confusão. Se Deus está comigo, por que isso ainda dói? Mas a dor nem sempre é sinal de afastamento. Às vezes é sinal de acesso. Deus só toca no que Ele decidiu curar de verdade. Nós fomos ensinados a acreditar que maturidade espiritual é não sentir mais certas coisas. Mas o reino de Deus não nos chama para anestesiar emoções. Ele nos chama para transformá-las. Há curas que não acontecem pelo esquecimento, mas pela travessia consciente. E atravessar dói porque exige verdade. Talvez você esteja vivendo um tempo em que velhas inseguranças voltaram à superfície. Pensamentos que você achava superados. Medos que você pensava ter vencido. Isso não significa que você regrediu. Muitas vezes, significa que agora você tem estrutura emocional e espiritual para lidar com aquilo de uma forma mais profunda do que antes. Jesus nunca apressou processos. Ele nunca forçou transformações. Quando encontrou o homem cego, não perguntou há quanto tempo ele estava naquela condição para julgá-lo, mas para revelar o cuidado. Quando encontrou a mulher ferida pela culpa, não a expôs, não a pressionou, não a condenou. Ele restaurou com tempo, com presença, com dignidade. Existe um amor de Deus que não corre. Existe um cuidado divino que respeita o ritmo da sua alma. Por isso, às vezes, o processo parece lento demais para a mente, mas está no tempo exato para o coração. Deus sabe que adiantar certas curas pode gerar versões frágeis de você, sustentadas por aparência, não por verdade. Talvez hoje você esteja cansado, não porque está longe de Deus, mas porque Ele está te levando para um lugar mais profundo. E profundidade exige entrega. Exige soltar controles antigos,
exige confiar mesmo quando não há explicações claras. A palavra nos lembra, em Salmo 66:10, que Deus nos prova e nos refina como a prata. A prata não é destruída no fogo, ela é purificada. O fogo não vem para acabar com o que tem valor, vem para remover o que não pertence mais. E se esse tempo parece confuso, silencioso ou pesado demais, deixe essa verdade te alcançar agora. Deus não está atrasando a sua vida, Ele está alinhando o seu interior. Talvez você esteja sendo preparado para carregar algo que ainda não chegou. E Deus, em sua bondade, prefere trabalhar primeiro em você antes de colocar algo pesado demais nas suas mãos. Se essa mensagem está encontrando o seu coração agora, se ela está te ajudando a respirar um pouco melhor, a se sentir menos culpado por estar em processo, deixe isso como um gesto simples de gratidão. Um like aqui é só uma forma silenciosa de dizer: Deus falou comigo. Nada além disso. Há fases em que Deus parece mais silencioso, mas na verdade, Ele está mais próximo do que nunca. O silêncio de Deus não é ausência, é intimidade. É aquele tipo de silêncio em que Ele trabalha sem anunciar, cura sem expor, transforma sem espetáculo. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa se explicar para ninguém. Você não precisa apressar aquilo que Deus decidiu fazer com cuidado. Confie. O que hoje parece confusão, amanhã fará sentido. O que hoje pesa, amanhã sustentará. O que hoje dói, amanhã será testemunho, ainda que apenas dentro do seu próprio coração. Permaneça. Deus não solta processos pela metade. Chega um momento no processo em que Deus começa a ensinar algo que a maioria de nós nunca aprendeu de verdade: descansar sem culpa. Não o descanso físico apenas, mas aquele descanso interior em que a alma para de se acusar, para de se medir, para de se comparar. É quando aos poucos você percebe que não precisa estar sempre em alerta, sempre se defendendo, sempre se cobrando para merecer o amor de Deus. Muitos de nós crescemos acreditando que precisamos estar bem para nos aproximar de Deus, que só podemos orar quando estamos fortes, confiantes, organizados por dentro. Mas Jesus nunca estabeleceu esse tipo de condição. Ele nunca disse: venham a mim quando estiverem resolvidos. Ele disse: venham a mim como estão. Cansados, confusos, feridos, cheios de perguntas. Existe um tipo de amadurecimento espiritual que não acontece quando você se torna mais duro, mas quando você se torna mais honesto consigo mesmo e com Deus. É nesse lugar de verdade que a graça encontra espaço para agir. Quando você para de fingir força e começa a permitir cuidado. Talvez hoje você esteja aprendendo a reconhecer seus limites, a admitir que não dá para carregar tudo sozinho. A aceitar que existem fases em que o máximo que você consegue fazer é permanecer. E permanecer diante de Deus já é um ato profundo de fé. Em Salmos 37:7, somos convidados a descansar no Senhor e esperar nele com paciência. Esse descanso não é passividade, é confiança. É saber que mesmo sem ver resultados imediatos, Deus continua agindo. É confiar que Ele trabalha mesmo quando você não percebe. Há um momento delicado no processo em que Deus começa a retirar de você a necessidade de provar alguma coisa. Provar que é forte, provar que é capaz, provar que está bem. E essa retirada dói, porque mexe com a identidade construída sobre desempenho. Mas também liberta, porque devolve a você a identidade de filho, de filha, e não de alguém que vive tentando merecer amor. Jesus, em um dos momentos mais intensos de sua caminhada, no Getsêmani, ora dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração revela algo poderoso. Até o Filho de Deus expressou dor, medo e entrega. E ainda assim, isso não diminuiu sua fé. Pelo contrário, revelou intimidade. Se hoje você sente que sua oração está mais parecida com um desabafo do que com palavras bonitas, saiba que isso não afasta Deus. Isso aproxima. Ele prefere a sua verdade cansada do que uma espiritualidade performática.
Talvez este seja um bom momento para você transformar o que sente em oração simples. Não para se expor, não para se justificar, mas como um ato de entrega. Se sentir no coração, escreva nos comentários apenas uma frase curta, quase como um sussurro de fé. Senhor, me ajuda a confiar no teu tempo. Ou, se preferir, escreva só Amém. Deus entende até o que não é dito por completo. Há processos que não exigem explicação, apenas rendição. E rendição não é desistir, é descansar sabendo que você não precisa carregar o peso da transformação sozinho. Aos poucos, Deus vai te ensinando a soltar o controle sem sentir medo, a confiar sem precisar de garantias visíveis, a caminhar sem saber exatamente o próximo passo, mas sabendo quem caminha com você. E quando a alma aprende a descansar, algo muda. O peso não desaparece de imediato, mas ele se distribui melhor. A dor não some de uma vez, mas perde o poder de te definir. Você começa a perceber que não é o que sente hoje que determina quem você é. Você é alguém em cuidado. Você é alguém em reconstrução. Você é alguém sendo conduzido com amor. Permaneça nesse lugar. Ainda há mais graça sendo derramada sobre o seu processo. Chegar até aqui já diz muito sobre você. Diz que mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sentindo que não tem todas as respostas, você escolheu permanecer. E permanecer diante de Deus é um ato silencioso de coragem. Há processos que não terminam com uma solução imediata, mas com um descanso interior. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja oferecendo a você agora. Existe um momento em que a alma, cansada de lutar sozinha, começa a aprender a entregar. Não como quem desiste, mas como quem confia. Entregar o tempo, entregar as expectativas, entregar a versão de si mesmo que você achava que precisava ser para finalmente se sentir aceito. Deus não te ama pela versão pronta, Ele te ama no caminho. A palavra nos lembra em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Isso significa que Deus não abandona processos no meio do caminho. Mesmo quando você se sente parado, confuso ou frágil, Ele continua trabalhando com cuidado, com intenção e com amor. Agora, se puder, leve sua atenção para o coração. Vamos orar juntos. Senhor Deus, neste momento, eu te entrego cada pessoa que está ouvindo esta oração. Tu conheces as dores que não foram ditas em voz alta, os medos escondidos, o cansaço que não aparece no rosto, mas pesa na alma. Tu sabes exatamente onde cada um está no processo, porque foste tu quem iniciou esse caminho. Jesus, entra agora nesses lugares internos onde a culpa se instalou, onde a cobrança se tornou pesada demais, onde a sensação de fraqueza tem ferido a identidade. Toca com tua presença amorosa aquilo que está sensível. Acalma corações inquietos, restaura forças gastas, ensina a confiar sem pressa, que cada pessoa aqui possa sentir, mesmo que de forma suave, que não está atrasada, que não está quebrada, que não está esquecida. Que o teu Espírito Santo envolva cada coração com paz, como uma cobertura de cuidado. Que a esperança seja renovada não pela ausência de problemas, mas pela certeza da tua presença constante. Senhor, ajuda-nos a aceitar o processo sem resistência, a caminhar sem nos acusar, a descansar sem culpa. Ensina-nos a esperar sem desespero, a confiar mesmo quando não entendemos. E quando as forças parecerem poucas, sustenta-nos com a tua graça, porque sabemos que é na fraqueza que o teu poder se aperfeiçoa, como nos lembra a tua palavra. Que ao final deste momento, algo dentro de nós esteja mais leve, que a alma encontre repouso, que o coração encontre esperança. Nós te entregamos tudo, confiando que tu estás cuidando de cada detalhe. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tem sido um lugar de descanso para você, considere caminhar conosco por aqui. Inscrever-se é apenas uma forma de continuar recebendo essas palavras que abraçam e fortalecem a fé. E no próximo vídeo, vamos falar sobre como Deus age quando você sente que está parado, mas Ele está preparando o caminho. Permaneça firme,
O processo não é o fim. É o caminho que Deus está usando para te conduzir com amor.